Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Meus queridões, estou diretamente da cidade de Três Pontas. Vamos para a estrada, rumo à Varginha. Chegando em casa não vai ser nem café, vai ser um almoço. Vamos lá que eu preciso mostrar meus dotes culinários. Aproveitando esse farolzinho aqui, moçada, assiste aí a nossa vinhetinha, que daqui um pouquinho nós estamos de volta. Salve, meus queridões! Tudo bem com vocês? Aqui é o Marco Aze. Será que é carreata, enterro, o que é? Não. Tem um caminhãozinho lá na frente, ela é bem lento. Mas aqui é o Marco Aze diretamente. Vai peidar pra lá, rapaz. Do sul de Minas Gerais. Ali um turbão rebaixado. Eu já gostei muito disso, meus amigos. Carrão rebaixado. Com um turbo e um escapamento direto. É isso aí. Aí depois com o tempo, né, a gente não fica mais assim com uma masculinidade frágil. E aí a gente precisa de menos acessórios para complementar, né, a nossa masculinidade frágil. Mas enfim. Aí tem o golzinho da juventude do Marcão repousando na casa da minha mãe. Eu não tive paciência para desmontá-lo, porque tem tudo que um adolescente precisa ter, né? Rodão rebaixado, sonzeira, turbão, essas coisas. Gradualmente a gente vai abandonando algumas máscaras na vida e já viu, né? Pois bem, fica atento, né, moçada? Chegando aqui no trevo aqui, nós vamos pegar o sentido Varginha. Sucesso. Aí, não vem ninguém te lá. Ui, vamos lá. Dona Malévola, que nunca me decepciona. Opa, vamos lá. Mas então, meus amigos, hoje no nosso papo de estrada, eu acho que eu vou falar exatamente sobre isso. Uma reflexão que esses tempos eu estava sobre duas coisas. Eu vi isso aí numa discussão de internet e falei, eu tenho vontade de falar sobre isso. Lá estava escrito a seguinte coisa: eu real, olha para vocês verem, eu real versus eu ideal. Não é fantástico isso, meus amigos? Eu real versus eu ideal. Isso é interessante se você for olhar. Porque a primeira coisa, isso aí já é papo de psicanalista, cara. Afinal de contas, o que é real? Porque todos nós, querendo ou não, somos um pouco fruto de uma cultura, de um processo de aculturação. Então talvez nós tenhamos perdido já há um bom tempo
o contato com a realidade. O Lacan, ele fala até diferente. O Lacan, ele fala que existe uma diferença entre o real e a realidade. Ele fala o real é de fato aquilo que é real, absurdo. É aquilo que está à nossa volta, é o que eu estou compartilhando com vocês nesse momento, é esse mundão aqui. Ó. No entanto, realidade são as inúmeras interpretações desse real. Mas ok, tudo bem, então vamos entender uma coisa. Segundo Lacan, ninguém está no real. As pessoas estão em realidade. E ele acredita que através da linguagem, a gente acredita que vive a mesma realidade. E não, isso não acontece. Então, ok. Na linguagem a gente se encontra. Falando, por exemplo, uma palavra assim, você é bonito. Então, eu me sinto bonito. Mas será que a ideia que eu tenho de bonito é igual à ideia de bonito do outro? Talvez não. O grande barato de não existir, de fato, uma beleza real, ajuda muito, né, na diversidade. Porque, afinal de contas, né, talvez aquele provérbio brasileiro falando sempre existe um par de chinelos para pés cansados. Sempre vai existir. Talvez ajude muito durante esse processo. Então o que acontece? De vez em quando na linguagem a gente se encontra. Eu já sou um pouquinho mais filosófico. Eu acho que os gregos estão corretos. Porque os gregos, se você pegar Platão, Platão fala que fora da caverna existe não somente essas verdades universais, mas existe a matemática. E a matemática é uma base de comunicação eficiente. Uma coisa é eu falar que você é alto, a outra coisa é eu falar que você tem 1,80 m. Então, 1,80 m descaracteriza o alto, porque 1,80 m não será tão alto em países escandinavos, mas será talvez alto em outro país. Não é legal isso aí? Falar leve e pesado, isso dentro de uma academia é complicado. Agora falar, eu levanto na perna 70 quilos, 100 quilos, facilita um pouco mais a comunicação. Então, afinal de contas, o que seria o eu real? O eu real seria muito mais um eu dentro da sua realidade. Ok. Então, dentro da minha percepção de realidade, a minha realidade ela nunca se encontrava, por exemplo, com a realidade do meu pai. Eu já disse isso para os senhores, né? Os embates que eu tinha com meu pai. Eu falava, pai, se ser homem é ser isso, é falar isso, então, afinal de contas, eu não sou homem. Ou eu sou um homem incompleto. Compreende isso? E quando a gente percebe um pouco esse eu da realidade, a gente percebe também que existem também os inúmeros eus ideais. E eu confesso para os senhores que muitas vezes, fugindo do meu eu real ou da realidade, eu tentei na vida ser um eu ideal, ou seja, não é um eu que existe, é um eu que existe ou na realidade do outro, porque aí você está querendo cumprir as expectativas do outro, ou um eu dentro daquilo talvez que o Carl Jung fala de inconsciente coletivo. Então, ou seja, para aquele povo, para aquela nação, o ideal de homem é o homem bruto, é o homem roots, é o homem que
desmerece uma mulher, que se apropria dos discursos. Então, assim, quantas vezes eu tentei na minha vida ser o eu ideal? Eu estava pensando agora há pouco na minha avó. Então, assim, eu vi, tinha muita coisa que eu contava para minha avó, mas tinha tanta coisa que eu tinha vontade de conversar com a minha avó. Só que minha avó, assim, eu era o único neto dela. O resto era tudo neta. Então ela tinha um carinho especial por mim. Até as meninas reclamavam. Ah, porque você... que o Marco é o seu neto predileto, que você trata muito melhor ele. E eu confesso para os senhores que eu percebia isso. Ela realmente me tratava muito bem, de forma muito especial. Então eu me via um pouquinho na necessidade também de ser também um pouco ideal para ela. Então teve algumas coisas que, mesmo quando eu soube que ela estava no finalzinho do câncer dela, e eu sinto para os senhores que eu fiquei um pouco tentado. Sabe quando você sabe que você já está quase despedindo daquela pessoa amada? Mas eu quis dar para ela um repouso final, dela ainda tendo uma imagem do neto ideal, daquele neto que estava feliz com determinadas coisas, que na verdade aquelas coisas para mim, para o meu eu real, ou para a minha realidade, eram secundárias. Da mesma forma que eu tentei em determinada fase ser o eu ideal para minha mãe, poupando ela de muita coisa, poupando ela um pouco dos meus conflitos, talvez da minha insatisfação com aquilo que para ela tinha muito valor. Então minha mãe, assim, tinha aquela coisa de valorizar muito, né, assim, aonde a gente morava, escola, onde que eu estudava, etc e tal. E muitas vezes aquilo para mim era secundário. Né? Minha mãe olhava assim e falava: olha para você ver o brinquedo que você ganhou. Não é lindo? Não é para você estar feliz? Né? E porque realmente eram brinquedos muito bonitos. E eu tentava, né, olhar para ela assim e falar: tô muito feliz, mãe. Nossa, que legal. Entendeu como é que é? E da mesma forma, às vezes, que eu escondia, que eu estava com raiva do meu pai, porque meu pai tinha sido grosseiro na mesa, na hora do almoço, ele foi indigesto. E aí você vai tocando a sua vida, aí você lá no teu trabalho, você tenta ser o operário padrão. Isso aí é uma coisa meio cringe, né? É um termo cringe. Mas quem é mais velhinho vai entender, o operário padrão. Ou seja, aquele trabalhador exemplar, né, que vai fazer tudo aquilo que está na expectativa do patrão, que vai dar o sangue, vai vestir a camisa, aquela coisa toda, né, meus amigos, que vocês sabem que muitas vezes é uma barca furada. É uma necessidade, né, de autoafirmação que está fora, né, do real. O eu real não está gostando daquilo. E a gente vive, né, um pouquinho dessa sociedade ideal, né? Todo mundo no Instagram tem uma vida ideal, a família ideal, a comida ideal. E a gente fica sonhando que isso é possível. Que isso de fato. Vamos lá! Iron 83! Uau! Ela pode não ser a moto ideal para muitos, mas ela é compatível com a minha realidade. Não é mesmo? Amiguinhos que fala que ela esquenta muito. Ela esquenta. Minhas pernas aqui tá bem quente. Entendeu, amiguinhos?
e fala que ela vibra muito. Nem a Daina consegue fazer eu deixar de gostar dela. Mas por uma coisa muito simples, meus amigos, eu não quero uma moto ideal. Eu quero uma moto que esteja dentro do meu conceito de realidade, que afague os meus olhos, não dos outros. Compreenderam, meus amiguinhos? Marcão, porque você não coloca um escapamento nervoso, barulhento? Eu falo, o dia que eu ver que é isso realmente que eu quero, eu faço. Porque chega um determinado momento da sua vida, meus queridos amiguinhos, que não dá mais para você querer, sabe, bancar aquele que vai agradar todo mundo. Não tem aquele ditado que fala, mas nem Jesus agradou todo mundo? A gente fala isso da boca para fora, mas parece que a gente quer agradar. Eu tô fazendo agora esse vidinho aqui, ó, é um vídeo que eu gosto de fazer, pô. Aí eu vou fazer um vídeo agora aqui, sabe? Falando sobre aspectos técnicos de uma Área 83. Não é o Marcão. Marcão é isso, Marcão é papo de estrada. Marcão é reflexão. Marcão é aquele cara assim que vai ficar olhando, sabe, pra vida, pensando na razão da existência. Marcão é isso. Meus amigos, eu não quero mais ser ideal em absolutamente nada. Nada, meus amiguinhos. Sério mesmo. Por exemplo, o ideal seria que o Marco sempre estivesse postando igual antes, 2 vídeos por semana. Ah, mas não, cara. Eu tenho que adequar a minha vida à minha realidade. Eu não posso ficar refém de algoritmo, sabe? De uma plataforma aí que quer que eu me escravize. Não dá. Entenderam como é que é, meus amigos? Então é isso que eu quero que os senhores reflitam hoje com o Marco. Reflitam isso, meus queridos amigos. Até que ponto você está tentando bancar o cara? E detalhe, quando você é muito ideal, você monta expectativas nas pessoas também. Eu lembro que eu trabalhava numa escola e tinha 2 porteiros. O porteiro da rua de cima e o porteiro da rua de baixo. Simples. O porteiro da rua de baixo era um bom funcionário, mas ele era porteiro. Ponto. Um bom porteiro. E aí entrou um outro depois e esse camarada aí começou a querer bancar o bonzinho. E ele foi fazendo dupla, tripla, quádrupla função. Aí eu lembro que no final das contas todo mundo chamava ele. Ah não, precisou pintar uma parede? Chama o fulano. Precisou consertar ali, ó, uma tomada ali da sala de aula? Chama o fulano. Ele é o bonzinho. Ele é gente boa. E no final das contas o salário era o mesmo. Esses tempos uma paciente minha reclamava sobre isso. Ela que mais trabalhava ali, ela que mais produzia. No final todo mundo olhava para ela ali e falava, que legal, como você é boa. Mas o salário no final era o mesmo das outras pessoas. E os outros continuavam de boa. Então esse negócio, sabe, de querer bancar o salvador da pátria, de querer bancar o bonitão, não é também para você ser grosseiro, não é para você ser indelicado, não é para você também ser o egoísta, o narcísico. Mas você tem que respeitar um pouco a tua essencialidade. Você não pode virar um fantoche.
um palhaço, um bobo da corte. Porque isso não vai aumentar em absolutamente nada a tua felicidade. Pelo contrário, vai te gerar, às vezes, uma expectativa, aí sim, egoísta, de ter um reconhecimento especial. E esse bom senso geralmente não acontece, meus amigos. Entenderam como é que é? Geralmente esse bom senso é raro. Então faça aquilo que você é capaz de fazer bem, sem te afrontar como ser humano, sem te comprometer nos teus valores, na tua saúde. É igual teve o vídeo meu sobre política, e que teve um feedback muito legal, e eu fui muito categórico com o meu eu real. Compreender isso aí? Eu fui muito categórico, porque não pode ser assim, cara. A gente não pode se desrespeitar. Como é que a gente vai respeitar os outros, sendo que a gente não se dá o respeito? Entendeu? Aí você fala, pô, mas eu preciso é de grana. Eu falo, pô, então você já pôs o teu preço, cara. Você pôs o preço na tua paz de espírito. Sacou? Pelo menos que você tenha consciência disso, que você barganhou a tua paz. Então é basicamente isso, moçada. A reflexão de hoje é em torno disso. O eu real versus eu ideal. Eu espero que vocês tenham curtido esse nosso rolê. Então, se você curtiu, dê o seu like. Dê o seu like aí, amiguinho. Ao mesmo tempo, se inscreve. Se inscreve aí no canal. Ative o sininho para receber as nossas notificações. E compartilhe. E nos siga nas redes sociais do Instagram. Fui!